Vida abundante é o tema de hoje, vida abundante. E eu queria convidar você para abrir mais uma vez o Evangelho de João, capítulo 20. O Evangelho de João, capítulo 20. Quem achou pode dizer amém. Capítulo 20, versículo 30 e 31. Capítulo 20, versículo 30 e versículo 31, onde a palavra de Deus nos diz assim. Capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Repare, estes milagres, foram registrados, sinais, né? Esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Os milagres nesse evangelho, eles foram escritos, está aqui muito claro, muito definido por João, para que a pessoa que ouviu essa mensagem, ouviu esse testemunho, esse relato, tenham vida, e uma vida abundante mesmo. Eu gosto bastante de pensar em João, e de imaginar o povo que ouviu essa mensagem. Porque nós que somos estudantes da Bíblia, aqui quando eu digo nós, todos nós somos estudantes da Bíblia, precisamos olhar para a Bíblia e fazer sempre aquela pergunta: para quem foi escrito esse livro, originalmente? Para quem escreveu? Por que João escreveu esse evangelho? Isso é uma pergunta, se você vai ler Ruth, precisa entender qual é o contexto. Repare que quando Paulo estava falando aqui sobre Ruth, ele disse, esse livro ele foi escrito, ele foi vivido no período dos juízes, ou seja, existe uma coisa que nós chamamos de contexto. A palavra de Deus ela não pode ser lida simplesmente sem nós nos apercebermos que existe um contexto histórico, gramatical, cultural, existe toda essa realidade. A palavra de Deus não pode ser pinçada, avulsa, sem entender que havia um contexto, um grupo. E João originalmente escreve, como eu já disse aqui, para as suas ovelhas em Éfeso. Então, há um testemunho muito grande na história da igreja, por Irineu, por Justino Marte, de que João estava em Éfeso quando escreve o Evangelho. Então, há um reconhecimento histórico de que esse livro ele foi escrito para essa comunidade. E Éfeso, para nós entendermos, era uma mega cidade na sua época. Era importante cidade. Éfeso era uma cidade... Está localizada onde hoje é a Turquia, há passeios até lá, existem os escombros dessa cidade, pode ter passeios nela. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele quando faz as cartas do Apocalipse, eles visitam, né, quem vai e faz essa viagem, eles visitam as ruínas de Éfeso. Então era uma cidade polo, era uma cidade importante, uma cidade histórica, era como é que diz, quando fala uma cidade grande, como é que é? Tem metrópolis, megalópolis. Então seria essa megalópolis, não é? Uma metrópole, importante demais, uma super cidade. Então Paulo viveu lá, Paulo esteve pregando nessa cidade, né? Ensinou numa importante escola, que é relatado lá em Atos capítulo 19. E ele ensina lá, e toda a Ásia ela foi atingida através disso. Então, nós precisamos entender que esse contexto que João está inserido e trazendo para nós, para a minha realidade e para a sua, mas originalmente foi para esse povo, onde havia uma cultura de idolatria também, havia uma adoração a Diana,
na qual eles julgavam porque eles imaginavam que havia caído um meteoro de Júpiter, e eles adoravam a Diana, a deusa Diana ali, como veneravam aquela deusa aí, e era o grande ponto de atenção para aquela cidade. Então nós temos o Evangelho de João ensinando para os seus discípulos no meio de toda essa cultura. E talvez você pergunte, o que é que isso tem a ver comigo hoje? Olha o que João diz aqui no capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então você pergunta, quais os sinais que estão aqui nesse livro? Você já parou para pensar quais são os sinais? Nós, durante esse período, falamos sobre esses sinais. Eu queria convidar você para olhar comigo o nosso primeiro sinal, primeiro milagre de Jesus aqui no Evangelho de João. Venham comigo para João capítulo 2. Amém? É-nos dito no capítulo 2 de João contando para as suas ovelhas e trazendo para a nossa realidade, porque na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Então o primeiro sinal nesse evangelho está aqui em João capítulo 2. E repare que estes sinais, eles foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais o quê? Vida. Eu não sei se você leu esse evangelho durante esse período que nós aqui pregamos o evangelho de João. Mas eu tive a curiosidade de, nessa nova Bíblia, contar quantas vezes aparece a expressão vida no evangelho de João, nessa versão aqui que eu tenho. E eu contei 53 vezes aparece a palavra vida, 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 vida. 53. Tive a curiosidade de ver 1ª, 2ª e 3ª João, e é uma palavra que ele usa bastante. E João utiliza vida, ele usa vida eterna, ele usa sempre relacionado à fé, a você crer e ter vida. Então, o Evangelho de João, ele é um desafio para que eu e você, para que nós tenhamos vida. E uma vida não é nesse conceito que eu e você temos de viver aqui, mas é de uma vida abundante, de uma vida diferente, de uma vida transformada, de algo que só o Evangelho pode gerar. Então no capítulo 2, veja só, traga isso na sua mente. No capítulo 2 nós temos o primeiro sinal sendo narrado. Diz aqui no capítulo 2, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou o momento, não é chegada a hora, minha hora. Mas Maria, diz aqui o texto, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, dá uns 500 litros aí. Muita coisa, né? Para nós, é muita coisa de líquido, né? Jesus lhes disse, enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Eu gosto de pensar aqui que não é relatado aqui que eles questionaram, que se Jesus mandou buscar um vinho fora. Não, eles fizeram, obedeceram o que Jesus disse. E aqui algo que sempre me surpreende, porque quando o mestre-sala prova a água transformada em vinho, diz aqui o texto, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, quando já estão meio embriagados, né, servem o inferior, porque eles já não percebem mais o que é bom e o que é ruim, então vão bebendo o que vier.
Mas guardastes, rapaz, o bom vinho até agora. E João nos relata aqui no versículo 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais, ou seja, o primeiro sinal. Repare que o finalzinho de João, no capítulo 20, diz: os sinais, os livros, esse aqui, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais o quê? Vida. E certamente, meus amados, esse milagre aqui gerou vida nos discípulos, gerou vida para as pessoas que estavam ali ao redor. E a pergunta, a lição para a minha vida e para a sua, que esse milagre aqui tem e pode gerar é que, em Cristo Jesus, a minha vida ela tem que ter um salto de qualidade. O vinho era melhor, o que Jesus fez era melhor, o que Jesus ocasionou ali nesse milagre foi muito melhor do que o primeiro vinho. Ou seja, o que Jesus faz e o que Ele pode fazer agora na minha vida e na sua, é sempre melhorar a minha jornada. O Senhor não nos criou para ficarmos ali obsoletos, estacionados, parados. Vida cristã tem que ter vida abundante. Não pode eu ou você ficarmos na mesmice do dia a dia. Precisamos desse toque do Senhor. E eu quero dizer para você, basta um toque do Senhor para que a qualidade da minha vida melhore. Basta um toque do Senhor para que eu saia da mediocridade e comece a caminhar um projeto que Deus tem para a minha vida, que é sempre o melhor. Sabe uma música que está no meu juízo o tempo todo? É aquela que diz assim, ou pensando nesse texto: basta que me toques, Senhor. Só basta que me toque. Para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques. Olha, amados, às vezes estamos na nossa existência, na nossa vida, tão carregada, tão pesada, que nós já não oramos mais, já não lemos mais a Bíblia. Olhamos e dizemos assim, quando fala assim oferta, diz: meu Deus, eu não oferto mais, eu não sirvo mais, eu não celebro mais, eu não cultuo mais, eu não adoro mais, eu venho para a igreja às vezes forçado, entra aqui a palavra, sai ali, mas o Senhor não lhe criou para isso, filho meu, não nos criou para isso. Creia que o toque de Jesus pode gerar uma qualidade preciosa na sua vida agora. Foi para isso que você nasceu em Cristo. Foi para isso que Ele lhe chamou. É o poder transformador que Jesus faz. Os discípulos olharam aquela realidade. O primeiro milagre ali tomou conta do coração daqueles homens. Eles perceberam que algo mudou e basta somente o toque do Senhor para que algo novo aconteça na minha vida. Sabe aquelas promessas que fizemos lá no final do ano, dizendo: eu vou ler a Bíblia, vou orar mais, vou buscar mais, vou evangelizar, vou falar de Jesus, vou pregar o Evangelho, e que até agora não tem acontecido. Basta agora pararmos um pouco, falarmos com Deus, e algo novo pode acontecer já na sua vida, saindo daqui, experimentando uma realidade nova. Você crê nisso? Senhor Deus, nesse momento, estamos aqui, olhando para nós mesmos, para a nossa carência, para a nossa dificuldade, olhando esse primeiro milagre, olhando o que a palavra disse. Estes milagres foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Senhor, faz isso agora ao olhar esse milagre aqui, que está posto para mim, está posto para nós, para que possamos acreditar claramente que o Senhor é o Deus da qualidade. O Senhor não me criou simplesmente para achar que a minha vida é essa mesmo, de viver dia a dia sem noção, muitas vezes, sem ligar para nada, sem ter aquela disciplina necessária, fundamental, de ler a palavra, de orar, de abençoar, de levar uma boa palavra. Senhor, basta o teu toque para que nessa noite um vinho novo saia dos meus lábios, uma nova canção, uma nova palavra, um novo ser, alguém transformado pelo poder
do Senhor Jesus. Então, nesse momento, enquanto a igreja está orando, que o Senhor venha tocar no meu coração e no coração dos meus irmãos, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pedimos isso, Senhor, no nome precioso de Jesus, para a glória de Jesus. E a igreja diz: amém, amém e amém. Capítulo 4, versículo 46. Venham comigo. Capítulo 4, versículo 46, nós temos aqui uma história belíssima, porque João nos relata que dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, é-nos dito, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Vamos comigo, Senhor, vai lá comigo. Dava aproximadamente aí um dia de viagem, se Jesus parasse o que estivesse fazendo para ir lá com ele. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o que é que diz aqui a palavra? O homem acreditou, o homem creu, mesmo com toda essa distância. O homem creu, diz aqui a palavra, na palavra de Jesus e partiu. Diz o verso 51, já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Versículo 52 diz: então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre deixou. Com isso, reconheceu o seu pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E diz aqui a palavra o que aconteceu? Creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Qual é o propósito desse milagre? Repare que no versículo 20, no capítulo 20, versículo 30, versículo 31, diz que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o quê? O Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Repare, Éfeso era uma super cidade, uma mega cidade, distâncias estavam ali sendo feitas. João escreve esse milagre, relata esse milagre para aquela cidade, para mostrar claramente para aqueles nossos irmãos daquela cidade, dizendo: olha, o evangelho, ele não está relacionado somente a tempo, espaço e lugar. Ele pode atingir pessoas. Olha, essa mensagem pode estar chegando agora em lugares que nós nem imaginamos através da internet. O poder de Jesus não está somente relacionado a um templo, a um local. O poder de Jesus, ele é fora desse, não é uma pessoa que tem o poder. Nós precisamos proclamar esse evangelho que cura, que liberta e que transforma. Eu e você precisamos amar o nosso vizinho, precisamos amar quem está perto, quem está longe, somos impulsionados através desse milagre, entendendo que o evangelho não é somente para aqueles ali que estavam perto ali de Jesus. Jesus disse: ó, se você crê, somente se vir milagres aqui. O moço disse: não, Senhor, eu creio. E Jesus, com uma palavra, o moço longe de Jesus estava, e ele foi curado. Sabe de uma coisa? Eu e você somos convidados a crer e a pregar essa mensagem do evangelho, porque quem é o dono do tempo, do espaço e do lugar é o Senhor Jesus, e nós precisamos crer nesse Jesus que transforma e que melhora a minha vida. Você já imaginou se sairmos daqui hoje desafiados a entender: a minha vida pode ser melhor, basta eu me dobrar diante do Senhor agora. E já imaginou se nós sairmos aqui desafiados a proclamar esse evangelho a toda criatura? Sabe que você tem amigos, e eu também tenho, nós temos amigos que precisam de Jesus? Você acredita nisso? Sabe o vizinho? Eu tenho um vizinho, o moço chegou agora do prédio, e eu estou tentando uma forma de conversar com ele.
tentando uma forma de chegar com ele, de aproximar dele, porque eu entendo que aquele moço, ele precisa de Jesus, o moço de cima, o moço de lado. Você tem amigos lá perto da sua casa? Tem amigos pertinho de você? São pessoas que precisam de Jesus, e que nós muitas vezes estamos simplesmente calados, silenciados, e não falamos mais esse evangelho transformador. A pergunta que não quer calar: esse evangelho transforma? Esse evangelho muda? Olha, amados, eu e você, nós não temos o poder de converter ninguém. Eu e você. Bom seria que fosse, não é? Se nós tivéssemos esse poder de converter a pessoa, de transformar. Nós não temos. Mas uma coisa nós temos, é a capacidade de falar. E quem vai fazer a obra é o Senhor. Ele é que faz a obra. O que eu preciso é sair da minha paralisia, da minha letargia, do meu comodismo e falar esse evangelho para tantos que carecem, que precisam do Senhor. Deus vai promover vida através de Jesus Cristo. Creia nisso. O terceiro milagre aqui desse evangelho, nós encontramos no capítulo 5. Venham comigo, porque passadas essas coisas havia uma festa dos judeus. E Jesus sobe para Jerusalém. Diz aqui que existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. É um detalhe importante para nós, que João nos relata aqui que passadas essas coisas, verso 1, havia uma festa dos judeus. Nós não temos o nome dessa festa, mas que Jesus, ao invés de estar nessa festa, Jesus vai para o lugar mais baixo de Jerusalém, que era esse hospital aqui, era esse SUS de lá. Esse hospital público de lá, onde tinha todo tipo de gente, onde a saúde não se chegava mais, onde os recursos não se chegavam mais, onde havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Lá Jesus estava. E havia esse pensamento de que haveria um milagre, um anjo que agitaria a água, e que alguém que descesse seria curado. Diz aqui no verso 5 que havia ali um enfermo, havia 38 anos de doença, parado, estagnado, muitas vezes assim como eu e você estamos, parados, totalmente paralisados. Se acostuma com o ritual, se acostuma com a religião, se acostuma simplesmente com a igreja e não experimenta esse toque transformador de Jesus. Continua mentindo, enganando, continua brigando, continua fazendo todo tipo de milagria, mas pelo fato de achar que está no ambiente santo, pronto, estou maravilhoso, estou bem. Não, precisa do toque transformador de Jesus. Jesus olhou aqui para esse rapaz, olha só o que diz aqui, Senhor, né? Respondeu-lhe, versículo 6, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, há muito tempo, perguntou-lhe, o que é que Jesus pergunta? Queres ser curado, meu filho? Claro, todo mundo vai responder, eu quero ser curado. Se eu chegasse para você agora, você quer ser curado, meu filho? Quero. Ora, tem dor aqui, tem dor acolá, tem dor no todo canto, não é? Uma vez aqui eu estava, quando eu fiz 40 anos, o irmão José disse assim, pastor, se prepare agora para ter dor. Eu fiquei olhando assim, então, que palavra é essa, né? Está repreendido no meu juízo, né? Mas foi certo demais, está certo demais, depois dos 40, meu filho. É dor em todo canto, é joelho, é não sei o que, lá vai, é aquela coisa, não é? Você é só a graça de Deus. Jesus quer ser curado, quero, Senhor, quero. Agora imagina na vida emocional, espiritual, psicológico. Queres ser curado, meu filho? Saibamos, irmãos, está aqui alguém que cura de fato as mazelas da nossa alma. E sabe quem é? Não é Sandro, não é Paulo, não é Igreja Batista, não é igreja alguma, mas se chama Jesus Cristo.
Ele é capaz de mudar agora a minha história e a minha vida. Ele é capaz de transformar agora o meu ranço. Ele é capaz de mudar agora a minha revolta. Ele é capaz de mudar agora a minha raiva. Ele é capaz de mudar agora aquele rancor. Ele é capaz de mudar agora aquele trauma que foi passado lá em determinado momento. Ele é capaz de transformar qualquer coração agora rebelde e incrédulo em alguém que passa a crer, andar e viver para a glória dele. Esse é Jesus. E sabe de uma coisa? Ele está aqui. E a pergunta é: quer ser curado? Quer confiar mesmo? Quer descansar nele? Quer confiar na palavra de Deus? Quer confiar e descansar? Mas Senhor, eu não consigo viver sem isso, né? Vamos imaginar a pessoa que é viciado na bebida. Eu não consigo viver sem a minha bebida. Eu não consigo viver sem isso. Eu não consigo viver sem o meu fumo. Eu não consigo viver sem a minha pornografia. Eu não consigo viver sem fazer essas coisas erradas. Eu preciso... Basta somente o toque do Senhor. Eu me lembro uma irmã que estava aqui na igreja, e ela dizia assim: pastor, olha, eu tenho uma luta tão grande, porque eu comecei a fumar muito cedo na minha vida, e sempre foi um vício muito grande, e eu não consigo me libertar, mas eu queria demais me libertar, desse vício terrível que é o cigarro. E eu me lembro que ela disse assim: o senhor pode orar por mim? E eu olhei para aquela senhora, e eu fiquei assim: meu Deus, vai que eu oro por essa mulher é curada, ela vai pensar que a oração do pastor Sandro é super poderosa. Eu, quebrando logo isso, eu convidei uns 2 irmãos para ficar comigo, e eu disse assim para ela, digo: nós vamos orar agora, nós vamos orar, mas quem vai executar essa obra é o Senhor. Aí os irmãos oraram, e eu orei também, e nós oramos até ali na minha sala, e terminou a oração, era pela manhã, foi no culto matutino, e eu me lembro que ela foi embora, e depois voltou, à tarde e tal. Ela disse assim: pastor Sandro, quando foi à noite, ela disse: eu não encostei no cigarro. Eu digo: glória a Deus. E ela disse: pastor, na hora que eu cheguei no trabalho, a primeira coisa que botaram foi um cafezinho. E o café, na minha cabeça, era café e cigarro. Mas naquele dia eu bebi o café, mas o cheiro do cigarro dava uma náusea em mim. Eu digo: louvado seja Deus. Continua firme. 1 semana passou, a moça firme. 2 semanas passou, a moça firme. E até hoje, pelo que eu sei, nunca mais voltou a fumar. Louvado seja Deus. Basta o toque do Senhor. Basta o toque. Sabe esse vício maldito que muitas vezes nos atrapalha de andar? Queres ser curado, meu filho? Coloca-se diante de Jesus. Ele está aqui. Ah, pastor, eu não consigo vencer isso. Eu não consigo vencer esse meu mau humor. Eu não consigo confiar nas pessoas. Eu não consigo me libertar disso. Basta que me toque, Senhor. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que nós estamos aqui, nesse momento, com muitos, passando por tanta luta, tanta dificuldade, porque aparentemente está tudo bem, porque aparentemente está tudo legal, porque aparentemente está tudo bonito, belo, maravilhoso, mas o que na verdade muitas vezes carregamos são pecados e mais pecados, e uma vida muitas vezes tão presa, tão marcada de coisa errada. Mas o Evangelho diz que o Senhor foi esse Evangelho, esses milagres, para que tenhamos vida. Então, Senhor, nesse momento, enquanto a igreja está orando, para você que está em casa, meu irmão, queres ser curado? Em mim, em nós não há nenhum poder, mas em Jesus há todo poder. E eu queria convidar você a receber esse toque de Jesus na sua vida agora. Senhor Jesus, toca esse meu irmão, que muitas vezes está escravizado por uma memória, por alguém que lá magoou, lá em 1900 e não sei quanto. Alguém que fez algo errado e que nós carregamos. Carregamos aquele peso porque o papai fez isso, porque a mamãe fez isso, porque o papai não fez o que devia, e de repente eu carrego essa raiva do pai, carrego essa raiva da mãe, carrego a raiva de não sei quem, e não falo com o outro. Basta um toque de Jesus agora, para que o perdão venha,
para que você possa liberar esse perdão, receber essa graça. Talvez é o vício, sei lá, de qualquer coisa aí que nós muitas vezes temos. Talvez são coisas lá de dentro que não se consegue ter essa liberdade para ter paz. Jesus, aqui tu estás, nesse momento. Tua onipresença faz com que o Senhor esteja agora absolutamente na frente, ao lado, atrás de cada irmão aqui presente. Então, nesse momento, abraça esse irmão, toca esse irmão, toca essa irmã, toca em nós agora, porque basta somente o teu toque, Senhor. Basta somente o toque do Senhor. É o que oramos em teu nome. E a igreja diz: amém, amém e amém. Vamos? Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Capítulo 6 de João, nós temos mais um milagre, que é nos dito aqui. Esses milagres foram escritos para que eu tenha vida, e uma vida que vale a pena, vida abundante, vida fiel, vida de saber que o Senhor é o Deus da qualidade, minha vida pode ser melhor, que eu possa entender que basta esse toque, o Senhor não tem tempo, espaço, lugar, Ele transforma, Ele muda, aqui, ali e acolá, Ele é soberano sobre todas as coisas. E aqui nós temos a multiplicação dos pães, quando Jesus diz aqui o verso 11, né? Pega os pães do menino lá, que entrega, e diz aqui: então Jesus tomou os pães, verso 11, e tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam, e quando já estavam, olha só, fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei pedaços que sobraram, para que nada se perca. Diz aqui no verso 13: e assim pois fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Repare que diz assim, esse texto ele nos diz aqui, que verso 9, perdão irmãos, verso 9, os irmãos estão comigo? Capítulo 6, está aí um rapaz, não tinha comida, não tinha lugar, a turma estava com fome, mas havia um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram, pois, os homens em número de quanto? 5.000. Gente do céu, o Senhor faz milagre hoje também, filho. Você pode dizer aí no seu lugar agora, com certeza, que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho certeza, milagres acontecem. Você crê que milagres acontecem hoje? Irmã Lúcia, me permita, eu vou contar aqui aquele milagre. Amados, o irmão Santos, ele precisava fazer a cirurgia. E esse milagre aconteceu. A irmã quer contar, né, no meu lugar? Qual deles? Foram tantos, né? O do quarto, quer contar? Vem cá, nos abençoe aqui. Nos abençoe, venha cá. Tanta coisa o Senhor Deus tem feito por nós, e por isso estamos alegres. E nós precisamos contar as bênçãos. Tem aquele hino do cantor cristão que diz o quê? Conta as bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Graça e paz, amada igreja.
Sim, um dos milagres, né? Porque eu não vou contar tudo, porque quando ele estiver aqui, aí eu vou contar com ele. Mas como o pastor quer que eu fale aqui, um deles foi que, assim, quando ele foi para o centro cirúrgico, e eu fiquei lá com as malas e aguardando, no caso, a Marinha da direito à enfermaria, eu estava aguardando para ir. Aí ele falou, aí a Daniela, enquanto eu fui sair um pouco, que eu fui fazer um lanche, aí a Daniela falou com o rapaz lá, perguntou se onde eu ia ficar, a enfermaria, para que eu subisse com as malas, para não ficar ali só, né? Porque ela estava indo e eu ia ficar com as malas só. Aí nisso o rapaz falou para ela que ia lá ver a enfermaria para mim subir e ficar lá, aguardando ele. E a Daniela foi embora e eu fiquei lá, só, aguardando, na recepção. Aí demorou, depois chegou o rapaz e disse assim, olha, desocupou a enfermaria e nós está demorando um pouco porque estamos fazendo a higienização e depois eu vim buscar a senhora. Eu falei, tá. Aguardei mais, assim, mais de meia hora. Aí chegou ele de novo. Olha, foi ocupado, infelizmente, hoje aqui a demanda está muito grande, foi ocupada. Mas, mas não se preocupe, que antes de eu ir embora, que ele estava terminando o dia dele para ele ir para casa. Antes de eu ir embora, eu vou deixar a senhora lá em cima, na enfermaria. Eu falei, tá. Aí demorou quase uma hora, aí chegou ele, vamos? Aí eu fui com ele me levou lá em cima, muito gentil o rapaz, e me levou lá, e quando eu cheguei lá, para a glória de Deus, era um apartamento. Ele falou assim, olha, eu falei, estava difícil, porque hoje aqui está muito difícil, a demanda muito grande. Eu falei lá com o pessoal, e disse que é um casal de idoso, para a senhora não estar aqui aguardando sozinha aqui, e ele cedeu o apartamento, devido, assim, a demanda muito grande, e a senhora vai ficar aqui nesse apartamento. E é assim que Deus faz, irmão, assim, um dos milagres, porque o conforto, né, de estar eu e ele só no apartamento é diferente do que numa enfermaria. E foi bênção do Senhor. E aquele menino me falou assim, me comoveu tanto, porque ele foi tão esforçado, ele assim foi tão gentil, foi uma bênção do Senhor. Mas, assim, Deus usou aquele rapaz para nos abençoar. E eu glorifico ao nosso Deus, porque Ele é bom em todo tempo. E Ele nunca não nos abandona, está conosco em todos os momentos de nossas vidas, né? E é tudo para a honra e glória do nosso Deus, viu? Depois a gente falamos do resto aqui, quando Ele ficar bom. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, irmã Lúcia. Mas os irmãos perceberam aí? Ela estava lá com seus 5 pães e 2 peixinhos, somente. O que tinha? Era enfermaria, estava para lá. Ela me contando e eu dizendo assim, meu Deus, é a tua misericórdia. Ela me contando, porque eu fui para visitá-la na enfermaria e quando eu entrei naquele quarto, a irmã Lúcia bem, o irmão Santos bem, é alegria para o nosso coração. Sabe o que é isso? É o milagre da multiplicação acontecendo, é o Senhor suprindo, é o Senhor fazendo. Muito mais do que eu e você pensamos, muito mais, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. É crer nesses milagres do Senhor diariamente na minha vida e na sua. Fala lá com o irmão Gamaliel, conversa e vê os milagres de Deus acontecendo na vida dele, na vida da família. O grande problema, o grande nó, é porque eu e você não damos esse passo, não confiamos, não descansamos, confiamos no nosso braço e não experimentamos essa qualidade de vida que só Jesus dá. Por isso que eu quero lutar, brigar, fazer e acontecer, porque eu quero a minha justiça própria e não depender do Senhor muitas vezes. Nós não somos, irmãos, cidadãos aqui dessa terra, somos do Senhor e Ele cuida de nós a cada momento. Ele cuida da minha vida e cuida da sua. Ele supre as minhas necessidades e as suas necessidades. Ele cuida de nós a cada momento. É o cuidado do Senhor, é a dependência do Senhor, que eu e você muitas vezes não queremos ter. Por isso que somos infiéis, por isso que nós não descansamos, por isso que nós devolvemos a mesma moeda, por isso que nós não lemos a palavra, por isso que não experimentamos essa vida de qualidade, que está aqui nessa
Bíblia Sagrada todo dia, de meditar, de pensar nas coisas do céu, e muitas vezes ficamos rebeldes, longe, distantes, sem experimentar essa graça soberana, poderosa de Jesus. Amém? Portanto, vida abundante. Esses milagres, eles foram escritos, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu queria convidar você para olhar comigo aqui a um texto que se encontra em Colossenses. Venham comigo, por favor. Diz aqui o versículo, capítulo 1 de Colossenses, versículo 13. Os irmãos vão comigo? Vamos ler juntos? Mesmo que sua Bíblia seja diferente da minha. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Amados irmãos, esse é Jesus que veio promover toda a mudança na minha vida e na sua. É impossível, é impraticável ficarmos da maneira que estamos. Vamos crer nesse toque de qualidade de Jesus, qualidade de vida. Vamos crer que é possível ter uma vida realmente transformada pelo Senhor. Vamos crer que é possível acreditar no suprir do Senhor na nossa vida, no cuidado do Senhor na nossa vida, no amor do Senhor por nós e na dependência dEle. Então vou sair daqui pensando em quê? Qual o desafio para mim? O desafio para a minha vida é: eu preciso depender. E eu preciso ter uma melhor vida e um melhor relacionamento com o Senhor. A vida que eu estou levando, ela não pode continuar. Eu preciso. Como que eu vou fazer isso? Basta o toque do Senhor. Quando Ele transforma para valer. Ele nos transforma para uma vida abundante. Uma vida onde dependemos dEle. Vida eterna significa, não é somente quando eu chegar no céu e vou viver a vida eterna. Na terra aqui onde nós estamos, já precisamos deixar marcado para as pessoas que estão de lado a percepção de que nós não somos daqui, que nós somos pessoas do céu, transformadas pelo poder do Senhor. Que Jesus nos ajude e que nós possamos dar um passo decisivo para sermos transformados pelo poder do Senhor. Que seja assim, para a glória de Jesus.